Dia 2 de agosto, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Confie no Deus da provisão, mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Levítico, capítulo 25, versículo 4. Esse texto que nós acabamos de ler fala que de 7 em 7 anos o povo de Israel deveria parar de semear e parar de podar as suas vinhas. Eles deveriam chegar no 7º ano, de 7 em 7 anos, eles trabalhavam durante 6 anos, plantando, podando as árvores e fazendo todo o cuidado com as suas plantações. Mas quando chegava o 7º ano, eles ficariam o ano inteiro sem semear e sem podar as árvores. E Deus fez uma promessa para o povo de Israel, que durante o 7º ano, mesmo sem esse trabalho de semear e de podar as árvores, eles teriam alimento, porque Deus garantiria a provisão. Vamos entrar no texto de Levítico, capítulo 25, e ler alguns versículos para entender qual era a promessa de Deus. Entrando aqui no texto de Levítico, capítulo 25, vamos ler aqui alguns versículos para entendermos o que significa a provisão do Senhor. Veja aqui o verso 1. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Verso 2. E mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse, em honra do Senhor. 3. Durante 6 anos, semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Verso 4. Mas o 7º ano será um ano de descanso, descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano, ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Aqui no caso, as suas videiras, né? As árvores que dão uvas. Verso 5. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Verso 6. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim, preste atenção nesse versículo 6 aqui, mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo. Verso 7. E também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir servirá de alimento. Agora vamos ler os versos 18 e seguintes. Verso 18. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus, para que vivam em segurança
na terra que vai ser de vocês. Verso 19: ela produzirá as suas colheitas, haverá bastante comida para todos, e todos viverão em segurança. Agora veja o verso 20. Mas alguém é capaz de perguntar: como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer a colheita? Verso 21. A resposta é que Deus abençoará a terra. E no 6º ano, preste atenção nisso, no 6º ano, ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Então Deus disse para eles: no 6º ano, vocês vão produzir, vocês vão ter a terra produzindo colheitas que serão suficientes para o 6º ano, para o 7º ano, que ninguém semearia nem podaria nenhuma árvore, e ainda teria para o 8º ano. Então, no verso 22, Deus diz: quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e haverá bastante para comerem até a colheita do 9º ano. Então o verso 23 fecha dizendo assim: a terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Percebe que Deus, aqui em Levítico 25, estava decretando a lei do descanso, a lei em que ele estabeleceu que no 7º ano o povo deveria descansar e depositar a confiança nele. Você lembra que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Agora, Deus diz para o povo de Israel: vocês vão trabalhar, semear, plantar, colher durante 6 anos, mas o 7º ano será um ano de descanso. E Deus disse para eles: pode ser que alguém pergunte, mas como que vai ter comida no 7º ano se ninguém semeia e ninguém poda? E Deus trouxe a resposta aqui no verso 21. Vamos ler aqui mais uma vez o verso 21. A resposta é que Deus abençoará a terra. E no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Então Deus estava dizendo: sou eu que sou o dono da terra. Aqui no verso 22, quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano. E haverá bastante para comerem até a colheita do 9º ano. No 23, a terra é de Deus. Então, Deus é o dono da provisão. Agora, voltando para a mensagem de hoje, confie no Deus da provisão. É sobre isso que esse versículo aqui nos fala. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso. Quando ele fala aqui um sábado de descanso, significa que teria um ano de descanso. Um sábado dedicado ao Senhor significa um ano que seria dedicado ao Senhor. Sábado aqui significa um ano de descanso. Não semeiem as suas lavouras e nem aparem as suas vinhas. Levítico 25, versículo 4.
Agora vamos ler a mensagem de hoje. Existem alguns princípios que Deus estabeleceu para reger o mundo e nós precisamos estar atentos a eles para que nos posicionemos em obediência a Deus e tenhamos o cumprimento das suas promessas em nossa vida. A provisão de Deus em nossa vida não está atrelada ao nosso esforço, à nossa capacidade, às nossas habilidades em si, mas sim à nossa postura de obediência e confiança no que Ele determinou. Permita-me compartilhar o testemunho de uma mulher cristã. Essa mulher disse: em determinado momento da minha vida, acreditei na mentira de que a empresa que eu e meu esposo estávamos gerindo era a provisão da nossa casa. Sim, era verdade que essa empresa era o meio de provisão. Entretanto, chegou o dia em que percebi que, na verdade, éramos apenas os gestores. Quem realmente provia e abençoava era o Deus provedor, o Jeová Jiré. Talvez essa palavra soe sem sentido aos seus ouvidos em um primeiro momento, mas tudo, absolutamente tudo, quem provê e de maneira especial é Deus. Esse entendimento transformou a minha vida e me permitiu experimentar mais intensamente a provisão do Pai e a plenitude que Ele tem para mim. Creiamos no nosso Deus provedor. Ele quer prover em nossa vida. Para que isso aconteça, precisamos nos posicionar em obediência e fidelidade. Sim, acredite, independentemente das circunstâncias, é Ele quem provê todas as nossas necessidades. Seja em que área for, decida apenas obedecer, confiar e descansar no Pai e contar com sua provisão. A frase de hoje é: a obediência gera recompensa. Lendo mais uma vez, a obediência gera recompensa. Hoje é o dia 214 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 23. E a palavra-chave de hoje é confiança. Vamos ler alguns versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19 até o versículo 33. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. 20. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então, aqui nesses versículos 19, 20 e 21, nós lemos que Jesus disse para não ajuntar riquezas nessa terra, mas buscar as riquezas do céu. O 21
fala que onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Jesus estava ensinando e está ensinando que devemos ter o nosso coração nas riquezas do céu, porque Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Você vê nesse texto de Mateus, no capítulo 6, se nós voltarmos aqui no verso 9, nesse capítulo 6, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Aqui no verso 9, ele disse: portanto, orem assim, Pai Nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. 10. Que venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. 11. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. 12. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E 13. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando Jesus ensinou aqui essa oração do Pai Nosso, Jesus estava ensinando: reconheçam primeiramente a Deus, que Ele está no céu e que Ele é santo, que venha o teu reino. No reino de Deus não existe falta de nada. Então, que venha o teu reino, que isso seja prioridade e que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. A vontade de Deus é de abençoar o seu povo. Então, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu, é uma oração que pede a Deus que Ele derrame as bênçãos dele sobre o seu povo. Da mesma forma como no céu existe abundância e não há falta de nada, que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. No 11, dá-nos hoje o alimento que nós precisamos. Então, nesse capítulo 6, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ensinou que devemos olhar e ter confiança na provisão de Deus. Muitas vezes ficamos pensando como virá a provisão, mas aprendemos na leitura desse devocional de hoje que Deus continua sendo Pai e um Pai amoroso que traz a provisão e que é digno de confiança. Prosseguindo aqui, nós lemos os versículos 19, 20 e 21, que fala para juntar as riquezas no céu. Em seguida, Jesus diz no 22, os olhos que são para onde nós olhamos, para onde nós fixamos a nossa atenção, são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. 23. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, aqui nos versos 22 e 23, qual é a lente que você coloca nos seus olhos? Se você estiver com uma lente limpa e muito clara, vendo as coisas com clareza, os olhos são como uma luz para o corpo. Se você vê as coisas com clareza, com luz, a luz aqui é o entendimento de Deus. A luz aqui é a sabedoria de Deus. A luz aqui é a fé, a confiança em Deus. Então, quando os olhos de vocês são bons,
todo o seu corpo fica cheio de luz. Quando existe fé, quando existe clareza, quando existe confiança de que Deus é Deus, que Deus é Pai, que Deus garante a provisão, então todo o corpo fica cheio de luz, fica cheio de clareza, fica com saúde, fica com paz. Porém, o verso 23, se os seus olhos forem maus, se a lente que estamos usando são lentes que estão escuras, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Se os olhos forem maus, se olharmos pelo lado negativo, como será o futuro? Será que Deus cuida? Será que Deus está perto? Será que vai faltar? O seu corpo ficará cheio de escuridão. A escuridão é a ansiedade, a preocupação, a tristeza, o pensar, será que Deus vai trazer a provisão? Assim, se a luz que está em você virar escuridão, ou seja, se você deixar que a paz, a confiança em Deus e a fé e a clareza, que são a luz, se a luz que está em você virar escuridão, se você deixar a ansiedade, a preocupação, o medo tomar conta, como será terrível essa escuridão. Então, cuide dos seus olhos. O devocional de hoje fala sobre confiar na provisão do Senhor. Nós lemos ali nos versos 9, 10, 11 e 12 a oração do Pai Nosso. Lemos nos versículos 19, 20 e 21 sobre onde depositar as nossas riquezas. Agora no 22 e no 23, lemos como devemos cuidar da nossa visão a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito da provisão, a respeito de Deus. Agora o 24. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. O dinheiro acaba sendo como se fosse um Deus. Todo aquele que olha para o dinheiro tem uma vida de inquietude, tem uma vida de inquietação. Então, devemos olhar para Deus e confiar que Ele traz a provisão. Agora veja, a partir do 25. Por isso, Jesus dizendo, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? 26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? 27. E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. 28. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. 29. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Salomão foi um rei de Israel. A Bíblia conta no Antigo Testamento que as roupas que os empregados de Salomão eram impecáveis. E Jesus está dizendo aqui para os seus ouvintes, por que vocês se preocupam com roupas? O verso 28.
Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. O 29. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. 30. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. 31. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? 32. Pois os pagãos são aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não buscam a Deus, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então, esse texto mostra Jesus dizendo: devemos ter absoluta confiança em Deus. Devemos buscar primeiramente o reino de Deus e não nos preocuparmos com a confiança em nós mesmos. Tudo que recebemos é emprestado. Nós lemos lá em Levítico, no capítulo 25, a terra é de Deus. E nós usamos as coisas, tomamos as coisas aqui nessa vida, nessa terra, por empréstimo. Estamos de passagem e Deus é nosso Pai e sabe o que cada um precisa e garante a provisão aos que obedecem a Ele. Então procure primeiramente buscar a Deus. Certamente Ele honrará e é Ele que traz a provisão. Voltando aqui para a mensagem de hoje, então, confie no Deus da provisão. O último parágrafo diz: seja em que área for, decida apenas obedecer, confiar e descansar no Pai e contar com a sua provisão. Então, a obediência gera recompensa. A leitura bíblica de hoje é Jó, mas eu vou deixar um comentário fixado no vídeo que leva para um outro vídeo que faz a leitura de Jó, capítulo 23. Então, veja nos comentários desse vídeo. Vai estar fixado um link para que você acesse a leitura de Jó, capítulo 23. A palavra-chave de hoje é confiança. Tenha confiança em Deus. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Nesse momento, eu faço um convite para que quem não recebeu Jesus venha recebê-lo. Então, lendo aqui uma mensagem sobre o apelo, que é o convite para que você veja a importância de Jesus. Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Então nós só podemos produzir frutos se permanecermos em Jesus. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus, e nossos relacionamentos e a nossa própria vida fica seca quando nós não estamos conectados em Deus.
Ele é a fonte. Agora, lá na cruz, Cristo veio restaurar nossas raízes. Quando Jesus morreu lá na cruz e derramou o seu sangue, ele trouxe o perdão dos nossos pecados. Ele restaurou as nossas raízes para podermos ter raízes firmadas em Deus. Ele veio curar os nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, então ore comigo. Aqui na tela está a oração de confissão, para confessar que você quer Jesus, que você quer Ele como seu Senhor e Salvador. Então, ore comigo agora. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, ou se de repente você se afastou e agora quer retomar o caminho com Deus, confesse novamente Jesus. Ore comigo essa oração na tela. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus é aquele que salva e aquele que está ressuscitado à direita de Deus. Ele ouve todas as orações que são dedicadas a Ele e é Ele que intercede por todos diante do Pai. Você não precisa orar a nenhum santo, você não precisa de nenhuma imagem, não precisa de nenhum amuleto, não precisa de nenhum amuleto ou objeto de sorte. Jesus é o Filho de Deus e morreu como nosso irmão mais velho. Morreu em nosso lugar. Ele já ressuscitou. Ele está à direita de Deus. Ele escuta todas as orações feitas a Ele. E é Ele que intercede ao Pai. E o Pai é o que garante a provisão. Confie em Deus. Tenha essa clara visão. Deus é Pai. Nunca deixará que falte aquilo que você necessita. Ele sabe de tudo o que você precisa e é Ele que cuida de tudo. Do alimento, da bebida, das roupas e de tudo, tudo. Absolutamente tudo aquilo que você precisa. Coloque em oração e tenha confiança na provisão do Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente e, repetindo, no comentário fixado nesse vídeo tem a leitura de Jó, capítulo 23. Deus abençoe a sua vida grandemente e compartilhe essa mensagem para a pessoa que veio na sua memória, que você agora lembrou, que precisa ouvir essa mensagem. E compartilhe também essa oração de confissão com sua família, seus amigos, seus parentes, para que eles também confessem Jesus e também o recebam, tendo a salvação. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, porque Ele é o provedor. Dê glória ao Filho, porque Ele abriu o caminho, tomando o nosso lugar na cruz para chegarmos ao Pai. Dê glória ao Espírito Santo, porque Ele é a presença de Deus em nós, que nos acompanha e nos guia até o céu. Amém? E graças a Deus, amém.